Muito boa segunda-feira, meus caros. Eu sou o Luís Martins, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do meu podcast Conversas Criativas. Antes de mais, quero desejar-vos uma boa semana daqui para a frente e espero que a semana passada também tenha corrido bem e que esta corra ainda melhor. Eu quero começar por uma notícia que eu vi a semana passada que eu achei hilariante. By the way, antes que eu me esqueça, eu estou com um bocado de tosse, portanto, se me ouvirem a tossir, peço desculpa por isso, mas penso que já esteja melhor e que consiga fazer o podcast, pelo menos, e consiga falar sem interrupções de, enfim, minis ataques cardíacos, né? Continuando, eu vi uma notícia a semana passada que eu parti-me a rir, foi hilariante, e isto é real, ok, isto é mesmo uma notícia. Eu vi da página do Instagram da Led Bible, que é, se eu não me engano, britânica, ou mesmo inglesa, não sei. E o título é: um painel de juízes em Sheffield decidiu que chamaram um homem careca é assédio sexual. Ei. Portanto, eram 3 juízes que adivinhem, eram carecas. Yeah. Isto foi mesmo um caso, ok, isto era mesmo um caso no tribunal, em North Yorkshire. Yeah. E os 3 sofrem de perda de cabelo, né? São carecas. E concluíram que a palavra careca para descrever alguém é uma forma de discriminação. Um dos juízes apontou para o facto de que a carequice é mais comum entre os homens do que as mulheres, fazendo com que isso seja uma forma de prejudice. Pois, eu não sei como é que se traduz prejudice. Uma forma, vamos dizer, discriminação. Yeah. De acordo com o Telegraph, que é um jornal, os juízes também queixaram-se da sua própria carequice durante a audição, calculo que seja assim também em português, num tribunal, né, enquanto estava a acontecer o caso, no qual o jornal aponta que basicamente que comentar sobre a carequice do homem sugere... What? Foda-se. Até fiquei chocado com esta. O jornal aponta que basicamente comentar sobre a craquice de um homem num trabalho é a mesma coisa que comentar sobre o tamanho do peito das mulheres. Os juízes decidiram durante o caso. Foi levado pelo eletricista Tony Finn, que foi despedido pela British Bank Company em maio do ano passado, depois de quase 24 anos no trabalho. O Finn, que vai agora ser compensado, levou a empresa a tribunal, dizendo que tinha sido vítima de assédio sexual. O Finn citou um incidente que ocorreu em 2019 com o supervisor da fábrica, Jamie King, citando não, mas declarando que os comentários de King sobre a sua aparência tinham ultrapassado um limite. O Finn e o King discutiram quase até à violência, e durante essa discussão o King, que é quase 30 anos mais novo que o Finn, chamou-lhe a bald cunt. Bald cunt, traduzido em como se fosse careca de merda, não sei assim. O tribunal ouviu este caso e estavam com medo estavam com medo pela segurança pessoal do Finn depois do incidente, e não foi fã da sua aparência física ter sido referida. Oh meu Deus, foda-se. Em que mundo é que nós chegamos? É que eles decidiram, basicamente, chamar careca um homem é assédio sexual. Eu não estou a ver onde é que isso. Oh meu Deus! É que, como é que. É que eles ainda comparam chamar careca a um homem. Eles comparam isso com dizer: ei, grandes tetas, oh Vanessa, estás a ver só uma merda assim qualquer. E eu estou tipo: what the fuck?
Como é que isso é igual, mano? Como é que isso é igual nos olhos? Eu não acredito, mano. Eu não acredito. Isto é só. Isto é hilariante. Isto é hilariante. Isto aconteceu mesmo. Isto aconteceu. É incrível como é que eles olham para este caso. Eu não. Foda-se, minha Nossa Senhora. Oh meu Deus. Enfim. Continuando. O que me lembra, por falar em coisas engraçadas, um assunto que eu tive a falar com a minha mãe também durante a semana passada, hum, tem a ver com coisas engraçadas dos portugueses. Houve algumas coisas que eu me lembrei, por exemplo, o facto de os portugueses podem falar mal de Portugal, mas toda a gente que é português e fala mal ou que não é português e fala mal de Portugal é ofendido de volta. Isto é bem engraçado. Imaginem, eu digo, o sistema de educação é uma grande porcaria, e depois o meu amigo que é tipo, sei lá, sueco, diz a mesma coisa, tipo, estás mal, então volta para a Suécia. É bem estúpido, mas é bem verdade. Há bem esta cena, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que há mesmo bem esta cena. Quando um português diz mal de Portugal, é tipo, ok, tranquilo. Mas quando outra pessoa que não seja portuguesa diz mal de Portugal, nós, de dentro da nossa cabeça, temos tipo como forquilhas na mão a espetar-lhe no peito. Estão a ver? É tipo, foda-se, cabrão de merda, estás a dizer isso, estás a dizer isso porquê? Estás a ver? É bem, é bem engraçado isso, eu acho bem da piada. É um bocado mau, né? Mas eu acho engraçado porque nós dizemos tão mal do nosso país, mas depois, quando alguém fora do nosso país diz mal, nós ficamos todos bem ofendidos. Gostamos bem do nosso país. É bem contraditório, né? Não faz grande sentido, mas é verdade. Nós dizemos tanta coisa má do nosso país, mas depois acabamos por adorá-lo e depois acabamos por defendê-lo com unhas e dentes, não é? E isso é bem interessante, porque apesar da treta toda que há, continua a ser o nosso país e continua a ser um país que nós adoramos de morte, não é? E eu sempre achei isso bem interessante. Outra coisa que eu achei interessante, que acaba por ser um bocadinho pior, que há vários tipos de expressões de portugueses que são, como é que eu hei de dizer, de uma forma assim mais levezinha. Pá, não há assim uma forma assim mais levezinha de dizer, né? Mas que são um pouco racistas, né? Quando eu digo racistas é porque estão a referir a. Nem é uma raça, que eu acredito só há uma raça, né? Mas que estão a referir a etnias diferentes e estão um pouco a. Nem desvalorizá-las, mas mandá-las um pouco abaixo com essas expressões. Só que a maioria das vezes, hoje em dia, né? Pelo menos, a grande maioria das vezes, se é que não todas as vezes, nós dizemos isso e não tem qualquer tipo de intenção maliciosa contra essas etnias. Estou a perceber? É tipo. Vou dar um exemplo: um olho no burro e o outro no cigano, né? Que isso é falar mal dos ciganos, né? De todos os efeitos é falar mal dos ciganos. Mas quando uma pessoa hoje em dia diz isso, já não tem essa intenção, né? É só aquela cena de. Olha, vamos ter mais um cuidado extra. Um olho no burro e o outro no cigano. Estão a ver? Só que nem sequer pensamos nas cenas que nós estamos realmente a dizer, não é? Nas palavras exatas. Ou, por exemplo, antes de pintar a minha cara de preto do que fazer isto, né? Pronto, isso também é racista, né? Só que lá está, nós depois quando dizemos, não pensamos nisso sequer, nem sequer estamos a pensar que estamos a referir outras etnias, estamos só a dizer, olha, tem mais cuidado, ou não, nem pensar que eu vou fazer isso, ou se eu fosse parvo, né? No último exemplo que eu dei, é mais isso, não estamos a referir as outras etnias, mas há várias expressões assim, né? E tudo, sei lá, tudo que é asiático é chinês, né? Não é japonês, não é coreano, tudo que é asiático é chinês. Hum, Mas eu acho isso piada porque não há qualquer tipo de intenção maliciosa. É só mesmo, sei lá, é falar por falar. São expressões que, enfim, os nossos antepassados, né, ou avós, ou tetravós, ou bisavós, ou o que quer que seja, inventaram. E depois uma pessoa usa, né? Mas eu acho piada porque são comentários racistas, mas não tem qualquer tipo de discriminação por trás. Quando nós dizemos. Eu acho isso bem engraçado. Hum, Outra coisa que eu também acho engraçada nos portugueses é, como é que eu ia te explicar?
quase de certa forma, acho que muitos dos portugueses, ou pelo menos eu sinto isso, trata melhor os turistas do que os portugueses. Estou a perceber? Tipo, imaginem, hum, eu pessoalmente não faço tanto isso, mas o que eu noto, até em mim, é, por exemplo, quando um turista me vem pedir tipo direções, olha, onde é que é o, sei lá, o Mosteiro dos Jerónimos, e eu digo, eu fico bem contente por estar a explicar isso a eles, estão a ver? Eu lembro por acaso, e este é um caso real, isto foi acho que foi à frente da Câmara Municipal de Lisboa, já foi há uns anos, foi no 25 de Abril, e eles tinham lá, pá, bué de coisas expostas em frente à Câmara sobre o 25 de Abril. Eu lembro de uma senhora que era turista, não sei de onde é que era exatamente, acho que era da Holanda, não sei bem. Hum, e ela perguntou-me o que é que os escravos significavam. Obviamente para nós tugas é um pouco óbvio, né? Mas ela perguntou-me e eu estava tão contente a explicar-lhe aquilo que eu não sei, achei bem piada e achei bem interessante ela estar a perguntar aquilo e ela estar bem curiosa e eu estava bem feliz. Oh, ela quer bem aprender tipo cenas sobre nós. Eu sempre achei isso bem da fixe. E eu acho que daquilo que eu ouço, ok, eu também não fui assim tantas vezes ao estrangeiro, mas daquilo que eu ouço do estrangeiro não é, sabe, não é assim tão hospitalar nesse sentido. Até porque a maioria, sei lá, assim, países tipo Espanha ou francês, até a maioria das pessoas não falam inglês, né? Não falam aquela língua estrangeira básica, digamos assim. Então também torna-se um pouco difícil, mas pelo que eu ouvi também não têm tanta paciência tipo como a maioria dos portugueses. E eu acho isso engraçado dos portugueses, que nós temos essa paciência, como eu tive a explicar à mulher sobre o que é que significava o escravo, né? E, mas, por exemplo, se fosse um português a perguntar aquilo, eu ficava, foda-se, mano, como é que tu não sabes? Não sei o quê. Eu já ficava um pouco mais, tipo, reticente a explicar aquelas coisas todas. Não ficava de todo, mesmo que, pá, eu explicaria na mesma, né? Mas mesmo assim não ficava tão contente como fiquei como pela turista. Como pela turista ter perguntado. E eu achei isso bué da piada. Ah, e acho que muito dos portugueses são assim. Quando é um estrangeiro a fazer esse tipo de dúvidas, fica sempre bem mais interessante e pá, é espetacular, né? Eu acho, pelo menos, eu acho que é espetacular e acho que a maioria dos portugueses acha isso quando alguém quer ficar a saber a nossa cultura ou sim, a nossa cultura no geral, a nossa comida, a nossa música e por aí fora. É sempre algo de fantástico, na minha opinião. E, e de uma maneira muito contente, acho que a maioria dos portugueses abre essas portas à vontade. Tipo, queres ouvir fado? Tem tipo 50 CDs, eu empresto, estás a ver? Tipo, ou então vês a minha casa e ouves. Eu acho que os portugueses conseguem ser muito assim. Daquilo que me disseram no estrangeiro, já não é tão, já não é tão hospitalar como eu estava a dizer. Daquilo que me disseram, eu não fui assim tantas vezes ao estrangeiro. Das vezes que eu fui à Espanha e olha, 5 estrelas, por acaso, foram espetaculares. Para mim, houve alguns momentos engraçados que eles falam bada rápido, né? Né? E eu fico tipo, sim, sim, graças, já, já. E eu não faço puta vida o que eles disseram. Mas por acaso Espanha foram bastante simpáticos para nós. Mas também, de certa forma, também nunca fiz aquelas perguntas, sei lá, assim muito sobre a cultura deles, né? Pronto, sei lá. Assim, nunca, olha, porque é que vocês gostam tanto de tourada? Estás a ver? Nunca fiz essa pergunta a um espanhol. Se calhar se eu fizesse essa pergunta, eles ficavam, porque é que tu queres saber? Ou então só explicava, né? Mas enfim, continuando. Tinha aqui outra coisa que eu também queria falar, que são dicas para a ansiedade e nervosismo, que eu lembrei-me e que eu até pratiquei a semana passada. Isto, pá, são dicas, digamos, para a maioria das pessoas, não quer dizer que para as pessoas que são mesmo diagnosticadas com ansiedade ou com depressão, algo assim, acredito que também possa ajudar.
Acredito também possa ajudar, mas aquilo que eu vou dizer é mais para o dia a dia, quando nos sentimos mais ansiosos ou nervosos, ou quando estamos a pensar demasiado sobre uma coisa. O que eu gosto de fazer é de ir digamos, para o meio da natureza, ou estar rodeado de natureza. Por exemplo, aqui o mais perto de mim que eu tenho disso é um parque. Portanto, eu vou a esse parque e sento-me ou deito-me no meio da relva. Normalmente estou sempre encostado a uma árvore e já vos explico porquê também. Ahm, e não levo fones, não levo nada disso, para não me distrair do facto de que tenho de acalmar a minha mente, né, digamos assim, e, e acabo por ficar só no meio da relva e a concentrar nos barulhos todos à minha volta. Por exemplo, agora até neste momento, eu acho que vocês não estão a ouvir, mas estão uns pássaros a cantar no meio da minha rua. E eu sempre gostei de ouvir os pássaros, e então até estou-me a sentir mais calmo agora por causa disso. E é o que funciona comigo no parque. E se vocês não tiverem um parque, vão ao mais próximo possível, lá está, desde que estejam rodeados assim de natureza, de árvore, de relva, ah, praia. Praia também, obviamente, também funciona bastante bem neste aspecto. O mais próximo que vocês estiverem, aconselho a vocês irem para lá. O que eu costumo fazer exatamente é eu vou ter uma árvore, normalmente, uma qualquer, nada de específico, e encosto-me à árvore e começo, de certa forma, a respirar fundo, quase como se estivesse a respirar fundo com a árvore. Estão a perceber? Eu gosto de imaginar, por exemplo, que nós somos uma árvore, ou seja, que as raízes são os nossos pés e que o tronco é o nosso tronco, e que as folhas e os ramos e por aí fora é a nossa cabeça. E eu gosto de respirar, imagino-me a respirar ao ritmo daquela árvore e estar completamente focado, que é um pouco praticar meditação e o estar no presente, digamos assim, que eu foco-me bastante em estar naquele momento e a plantar os meus pés no chão, como a árvore tem plantado as raízes no chão, estão a perceber? E foco-me nisso e foco-me na respiração, e ajuda bastante a acalmar a mente e a estarmos mais calmos, a estarmos mais serenos. Isso ajuda bastante. Portanto, acho que é uma boa dica para quem está a sentir isso neste momento, ou para quem irá sentir, porque obviamente não é uma coisa que desaparece no dia a dia, né? É normal ficarmos ansiosos pelo que quer que seja, e acho que até pode ajudar um pouco a quem tenha ansiedade diagnosticada, não é mesmo a doença em si. E o que me leva, por acaso, a falar da natureza, leva-me a um tópico também que eu acho muito importante, que é sobre um livro. O livro chama-se A Quinta dos Animais, é do George Orwell. É um livro, eu nem sei bem como é que é o livro original, mas eu tenho uma versão, sei que se calhar é mesmo essa a versão original, mas quem saiba que me corrija. Eu tenho uma versão em BD, e é um livro, pá, eu li aquilo numa tarde, nem isso, um livro bastante pequenino, e acredito que seja dos livros mais importantes, honestamente, que nós podemos ler. Eu aconselho e recomendo a toda a gente, ok? Principalmente a jovens adultos, não tanto tipo, a adolescentes ou crianças, também não, porque não vão perceber bem a mensagem ou aquilo que o livro quer transmitir, e que é mesmo fundamental. E a Quinta dos Animais, no fundo, trata-se da nossa sociedade. O livro saiu, se não me engano, deixem-me fazer aqui uma pesquisa bastante rápida, mas saiu há uma catrafada de décadas. Quinta dos Animais. Livro por George Orwell. Yeah, tal e qual. Saiu.
Então, amigo, sério? Que eu não encontrei porra do ano em que saiu? Ah, sobre o livro. Foda-se, não diz um ano, meu. Estás do produto? Não. Foda-se. Ano. Fogo. Isto foi escrito. Ai, é mais velho do que eu pensava. Isto foi escrito em 45. Após o combate de Orwell na Guerra Civil Espanhola ao lado dos anarquistas. What? Não fazia ideia. Ainda mais antigo que eu pensava que era anos 50. E afinal é 45. Cá, porra, mano. É incrível. E é incrível por aquilo que eu vou explicar a seguir. Porque, como eu estava a dizer, como eu estava a dizer, este livro retrata muito bem a nossa sociedade. Principalmente, principalmente hoje em dia. Porque vou-vos contar um bocadinho sobre o livro. Aquilo começa, oh não, que choque, numa quinta com animais. Ah, e os animais, pronto, eu vou resumir bastante, né? Os animais basicamente ficam fartos de estar sob a liderança dos humanos. E os humanos, nesta parte do livro, são tiranos. São, para dar assim uma indireta mais direta, são ditadores aos olhos dos animais, não é? E faz um pouco sentido, né? Se vocês forem a ver bem essa situação. Mas eles depois desenvolvem um plano para se livrar dos humanos, certo? E a ideia é, vamos livrar dos humanos e vamos fazer disto finalmente uma democracia e os animais todos é que vão governar sobre a quinta. E os humanos deixam de existir e passa a viver a democracia. Pronto, como vocês podem calcular, eles têm sucesso e, e ao início é a democracia que eles todos estavam à espera. O que acontece com o passar do tempo é que eles depois começam a decidir, ok, isto está tipo um caos, nós precisamos de um bocadinho de ordem, precisamos de decidir um governante. Eu acho que é assim que é a história. Nós precisamos de um governante. E eles vão basicamente a votos e quem ganha são os porcos. Os porcos passam a ser os governantes da quinta. E eles têm determinadas regras. Por exemplo, tudo o que não tem quatro patas é proibido na quinta. Estão a ver? Tipo assim, neste caso era para os humanos, né? Os humanos são proibidos naquela quinta. Ou, por exemplo, eles tinham a casa dos humanos e ninguém podia entrar na casa, porque era a casa dos humanos e eles são animais, né? Portanto, ninguém entra na casa. E tinham assim esse tipo de regras. E com o passar do tempo, as coisas foram alterando. Basicamente, por exemplo, os porcos começaram a ter mais poder. Os porcos começaram a ter cada vez mais decisões, né? Ou mais poder de veto, digamos assim. E, e eventualmente essas regras começaram a mudar. Por exemplo, eh, em vez de ser tudo que tem quatro patas, passava a ser tudo que tem duas patas. E os porcos eventualmente começaram a andar a andar cada vez mais na casa dos humanos, que também era proibido, mas eles depois também tiraram essa regra, essa lei, né? E isto tudo para dizer que, ao fim e ao cabo, eh, spoiler alert, mas ao fim e ao cabo, os porcos vão se tornar como os humanos. Tanto que eles eventualmente até passam a andar sobre duas patas, existe no livro, né? Passam a andar sobre as duas patas e passam a vestir roupas como os humanos. E começam a fazer negócio com os humanos e por aí fora. E porquê que isto é uma reflexão da sociedade? Se calhar vocês já perceberam, eu ao contar isto, mas é uma reflexão da sociedade, porque como vocês podem ver, hoje em dia há muita coisa
que está a voltar atrás no tempo. Por exemplo, a lei do aborto nos Estados Unidos, por exemplo, a extrema-direita a crescer cada vez mais na Europa, inclusive cá em Portugal, na França. A França é literalmente conhecida por, ou era conhecida por ir completamente contra essas ideias, mas aparentemente é é a segunda maior força política. É um partido de extrema-direita. Em Portugal é o terceiro. Na Alemanha também está a crescer. Na Espanha também está a crescer, acho eu. Por acaso não tenho a certeza. E, e eu percebi finalmente o que o livro quer dizer, porque é, parece inacreditável isto acontecer, não é? Este livro foi feito em 45, foi num ano em que a Segunda Guerra Mundial acabou. E ele escreveu este livro fantástico. E é tão potente na altura, ou aliás, é tão potente hoje como foi na altura, em termos de. É exatamente igual, estão a perceber? Porque, reparem bem, nós, entre aspas, os nossos antepassados, né? Já não fomos nós, mas os portugueses passaram um bocado terrível, ou a maioria dos portugueses passaram um bocado terrível com a ditadura que houve cá em Portugal e até antes, por isso é que depois eventualmente votaram no Salazar, com a esperança de que aquilo fosse melhorar, e obviamente não foi esse o caso. E depois houve o 25 de Abril e toda a gente ficou hiper mega feliz, né? Isto pronto, estou a simplificar. E toda a gente ficou hiper mega feliz, mas agora está a acontecer uma coisa é que estamos a voltar, um pouco a voltar ao mesmo. As coisas estão a ficar piores. Com a guerra que está a acontecer na Ucrânia, está a haver uma inflação e vai continuar a haver. E se os nossos salários não conseguirem acompanhar, vai ser muito, muito mal para nós. Muito mal mesmo. E a extrema-direita está a crescer. Portanto, vocês estão a ver este padrão. Isto já aconteceu antes. Isto aconteceu há literalmente 100 anos atrás. E é inacreditável para mim como é que a maioria das pessoas não consegue perceber isso, não consegue perceber esta linha de que, espera aí, ao olhar para a história, né, para a nossa história, não conseguem perceber que nós já tivemos nesta, entre aspas, né, obviamente não está tudo igual, mas nós já tivemos nesta situação. Porquê que a extrema-direita está a crescer em Portugal? Estou a perceber. E, e o livro é tão importante porque mostra-nos o loop que é a nossa sociedade. Nossa sociedade, não estou a falar só da sociedade portuguesa, atenção. Falar das sociedades em geral. Porque, porque é o que está a acontecer. Isto é um loop. Há um tirano, o tirano vai abaixo, há uma democracia, aparece outro tirano, o tirano vai abaixo, há uma democracia, aparece outro tirano. E vai sendo assim. Vai sendo cada vez. E é isto. E depois há uma catástrofe qualquer. Neste caso, podemos dar o exemplo da Ucrânia, que as coisas parecem estar a escalar cada vez mais e não parece haver um início para o fim, não é? Digamos, desse conflito. E as coisas estão a pouco a piorar, não é? E é o loop de que o livro se fala. Porque eles tiram os seres humanos porque são tiranos, mas depois, neste caso os porcos, né, no livro, os porcos tornam-se nos próprios tiranos. É incrível de uma maneira negativa, não é? Mas reflete tão bem a nossa sociedade que sei lá, é um pouco assustador, não é? Ahm, porque é tão, pelo menos para mim pessoalmente, é tão óbvio ver esse padrão
E então, de certa forma, não quer dizer fácil, porque não é fácil, mas é possível ir contra esse padrão, mas a maioria das pessoas ou não vê ou não quer ir contra esse padrão. E é isso que eu acho bué estranho e até assustador, não é? Porque parece que o que este livro diz parece que tira-nos um pouco essa a esperança, não é? Tira-nos um pouco aquela coisa de que se calhar não estamos assim tão sob controle da, da nossa sociedade como nós achamos. Porque eu vejo o fascismo nunca mais, mas a extremidade está a crescer cada vez mais. Estão, estão a perceber? E sim, não ganhou. É verdade, não ganhou. Mas temos de ter cuidado, não é? Quer dizer, o partido de extrema-direita que está cá em Portugal foi de um deputado para 12, não é? Portanto, é, temos, temos que perceber isso, não é? E sim, em França também não ganhou. Foram à segunda volta, mas foram à segunda volta, né? E em França também não ganhou. Mas é um bocado pouco perigoso, né? Quer dizer, olha se. E se ela tivesse ganho, né? A Marine Le Pen? Ou se o André Ventura cá também tivesse ganho. Ainda estava bastante longe de ganhar, mas ainda assim não se safou nada mal no que toca a política. E, e é um bocado assustador, porque esse loop tira-nos mesmo um pouco a esperança. E parece que estamos a voltar aos tempos onde nós escolhemos as pessoas que dizem aquilo que nós queremos ouvir e pronto. E se tem boas intenções, cagativo, se tem más intenções, cagativo também. E estamos cada vez aí pelo caminho não quer dizer, é mais fácil, sim, é o caminho mais fácil e é o caminho mais apetitoso, não é? E estamos outra vez aqui nessa armadilha. E isso é bué assustador, pá. Isso por acaso assusta-me bastante. E é um bocado triste, principalmente cá em Portugal, porque eu penso, man, nós tivemos quanto tempo de ditadura? 40 anos? Mais? 40 ou mais anos de ditadura e de, e de viver sob um tirano e tudo mais. E parece que estamos a voltar aí. E eu não consigo perceber por que carga d'água é que as pessoas querem voltar a isso, percebem? Eu não me passa mesmo pela cabeça. Porque eu acredito, é assim, muita gente não conhece a história, mas isto é uma história relativamente recente. Foi há 100 anos, não foi há 1000. Estão a perceber? Os nossos avós viveram sobre a ditadura, não foi há assim tanto tempo. Portanto, como é que nós, sabendo isso, estamos a voltar a votar e a escolher alguém que quer voltar a esse tipo de sistema ou quer voltar a esse tipo de tirania e de censura e tudo mais. É um bocado assustador e até. Mas até pelo contrário, atenção, não estou a dizer que nós estamos todos por limpipi e está tudo ok. Porque já ia dizendo as neiras, que esta porcaria de, por exemplo, da cancel culture, são quase tão tiranos como os outros. Não tenham dúvida, ok? Não vamos ter. É que isto nem sequer está em debate. Porque a partir do momento em que essa, essa malta da cancel culture, ou quer que seja, quer controlar aquilo que nós estamos a dizer, isso é censura. Isso é tirania. Isso é tão mau como os outros gajos, né? Digamos assim. Portanto, também não vamos entrar por aí e não vou entrar de que, não, mas está tudo bem, não se passa nada. É claro que se passa, ok? E é obviamente algo que também vamos ter que levar isso em conta. E é por isso também que as pessoas depois estão a votar no outro lado, né? Porque este lado quer dizer, foda-se, passado um bocado não podemos dizer nada, ou não, nem sequer podemos.
enganar-nos, não é? E eu agora, até voltando quando eu comecei o podcast a falar daquelas expressões, eu já só estou à espera que uma pessoa diga qualquer coisa dessas na televisão e depois essa pessoa é expulsa. Disse uma expressão que enfim, é racista, mas a intenção ou o contexto vai pela janela fora. E o gajo perde o trabalho e perde o sustento porque se enganou e disse aquilo. Nem é questão de se enganar, mesmo que não se tivesse enganado. É só uma expressão, percebem? E não tem, como eu também disse há bocado, não tem qualquer tipo de intenção maliciosa. E isso incomoda-me bastante. Hoje em dia e com a sociedade de hoje, é isso. Porque são os porcos na quinta dos animais, percebem? São, ok, nós vimos da extrema-direita e agora vamos para a outra extrema. Ou estamos aí para a outra extrema. Percebem que eles agora começam a perceber que têm esse poder, a malta dos Twitter e do Reco Esparta começam a perceber que têm esse poder e agora vão completamente abusá-lo. E é verdade, que esses são os porcos da quinta dos animais, porque expulsaram os outros e depois dizem, e ao início era tudo, sim, sim, conseguimos, aquela cena do Me Too, ao início foi fantástico. Mas depois começou. Abusou completamente e e todas as pessoas que iam contra o Me Too Movement ou eram machistas, ou eram xenófobos, ou racistas, ou o que é que seja, ou violadores, ou rei com Esparta. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Isso é o outro extremo. Também é terrível, certo? E, e, e acho que é um pouco por isso que também algumas pessoas estão a ir para o outro lado e estão a voltar para a outra extrema, que é um pouco a extrema direita. Estou a voltar para esse lado porque esta parte que é a esquerda, não é? Está completamente a abusar disso. A parte, neste caso, estou a falar eu da cancel culture e dessa malta toda sensível. Ahm, Bem, isto tornou-se bastante sério. Este podcast tornou-se bastante sério e começamos a falar de um assunto bastante sério. Por acaso não é o objetivo deste podcast, mas acho que é importante referir isso. E lá está, este livro retrata isso tão bem, que eu recomendo mesmo a toda a gente ler. Porque vocês vão olhar para este livro e vocês têm noção que isto foi feito e foi escrito e lançado em 1945 e tem tanto impacto hoje como teve na altura. É incrível. É mesmo um livro intemporal e isso é que é assustador. Porque vocês vão ler o livro e vocês vão perceber que estamos no loop. Nós agora estamos naquele loop em que estamos a voltar àquilo que não queríamos. E a maioria das pessoas nem sequer tem noção disso. Nem sequer tem noção disso. E é bué assustador. E fuck, olha, agora é que eu me lembrei que eu agora ia acabar o podcast e eu não tenho uma frase pronta. Foda-se. Não tenho uma frase pronta. Vou fechar com esta. Vamos estar com esta frase. É uma frase em latim que, que me tem ajudado bastante a nível individual e na minha vida pessoal que, e que me vai ajudar um pouco a fugir destes temas todos completamente sérios. E a melhor forma, na minha opinião, de controlar isto e de quebrar esse loop é ao máximo sermos, pá, sermos bondosos uns com os outros. Não custa nada, man. Não custa nada. Sermos bondosos com as outras pessoas e acabamos por nos sentir melhor connosco mesmo. Até, portanto, só há mesmo benefícios. Hum, e a frase é Memento Mori, que é em latim e significa, pá, vai um pouco pelas linhas que lembra-te que um dia vais morrer.
E essa frase ajudou-me bastante porque tem um sentido de. Dá-me sempre um sentido de urgência e um sentido de urgência, mas também de coragem, sabem? Imagina que vocês têm medo de fazer alguma coisa, seja por que razão for. Lembrem-se que um dia vocês vão morrer. Estão a perceber? Lembrem-se que um dia vocês vão estar às portas da morte e vocês vão se arrepender das coisas que não fizeram mais das coisas que fizeram. Estão a ver? Portanto, lembrem-se disso. E outra metáfora que eu até. Não foi uma metáfora. Foi um homem que falou desta. Que ele imaginou isto e a mim também me ajudou. Que é o David Goggins. Que ele imaginou-se basicamente num purgatório. Ele estava a falar com Deus, certo? E ele estava a falar com Deus. E Deus tinha tipo duas listas. Uma delas era a pessoa que o David Goggins é. E a outra era a pessoa que o David Goggins queria ser e que podia ser. E ele olha para a primeira lista e acho que ele era tipo. Estou a falar a palavra. Ele matava tipo os insetos. Já me esqueci como é que se chama a profissão. Ahm, mas ele era isso e pesava 100 e tal quilos e era preguiçoso, não tinha mulher, não tinha filhos, não tinha nada e era falido, basicamente. Depois tem outra tabela em que ele era fuzileiro, pesava tipo 85 quilos, tinha mulher, tinha filhos, era rico, digamos assim, e, e isso fez-lhe pensar: foda-se, eu posso ser aquilo, porque é que eu não sou, não é? E, e o que é que vocês devem isso ao longo desta semana? Que leve esta frase ao longo desta semana por causa disso mesmo. Lembrem-se que um dia eu vou morrer. Lembrem-se que um dia isto tudo acaba e, portanto, foquem-se em vocês mesmos. Outra frase que é: sejam a diferença que vocês querem ver neste mundo. Acho que foi o Einstein que disse isto. Hum, e sejam bondosos. Parece. É bem fácil de falar. Não é fácil fazer nada disso, ok? Mas é mais simples do que vocês pensam. E eu desejo muita força para vocês refletirem sobre essa frase e para vocês fazerem aquilo que quiserem e que sejam bondosos e que metam e que sejam empáticos com as outras pessoas. Que percebam que há sempre uma história que nós não sabemos por trás. E pronto. E vamos acabar por aqui. Eu pensava que ia durar bem menos tempo este podcast. Engraçado dos engraçados, não é? Mas espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se tenham entretido a ouvir-me. E vejo-vos na próxima semana. Um abraço para vocês e um beijinho. E boa semana.